Olá, meus amigos, muita paz. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos da Doutrina Espírita, patrocinado pelo nosso espaço virtual, o espírita.info. Na semana anterior, nós tivemos a oportunidade de começar a examinar um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a influência dos espíritos sobre a corporeidade. Hoje, dando prosseguimento ao exame desse grande tema, vamos especificar um pouco mais como se dá essa influência através de uma faculdade denominada mediunidade, ou seja, a faculdade dos médiuns. Nós vamos examinar esse tema a partir de 4 tópicos: um conceito espírita de médium, depois as funções da mediunidade, por que motivo, né, a própria lei de Deus permitiu que essa interação se desse de uma forma mais importante. Depois, alguns sinais que podem sugerir a presença de mediunidade em uma pessoa. E, por último, o que nós vamos sugerir àqueles que demonstram sinais mais evidentes da faculdade mediúnica. O nosso André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele define mediunidade como um atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então, a mediunidade é uma faculdade humana, é algo inerente ao ser humano, está presente em todos os corpos, ele é radicado no próprio organismo como uma função biológica, presente em todos os seres, obviamente em intensidade diferente, mas que permite, através dela, que essa correspondência entre os dois planos de vida se dê de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. Então, é uma faculdade humana inerente ao ser humano, presente em todos os indivíduos, em intensidade desproporcional, mas que tem como grande finalidade permitir essa interação. Kardec, ele vai se valer de uma palavra, a palavra médium, que é uma palavra que já existia no latim. Lá no latim, médium significa meio ou intermediário. Allan Kardec vai se apropriar dessa palavra e lhe dá um conceito diferente. Kardec vai usar a palavra médium para designar aquele indivíduo, o encarnado, um homem, que pode ser um meio ou pode ser um intermediário entre as duas dimensões de vida. A dimensão daqueles que ainda estão domiciliados na corporeidade, encarnados, e a dimensão daqueles que já se desvencilharam do envoltório corpóreo, os desencarnados. Esse conceito que Allan Kardec apresenta no Livro dos Médiuns talvez seja o mais clássico de todos. Kardec vai dizer que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos e pode servir de intermediário entre eles e os homens. Então, nós temos aqui 2 conceitos importantes interligados. Primeiro, registrar a influência dos espíritos. Não, mas todos nós podemos registrar a influência dos espíritos? Sim. Por isso, todos nós, como nós vamos ver de uma forma genérica, podemos ser chamados de médiuns. Só que aqui Kardec se refere àqueles que recebem uma influência mais importante. Então, o médium, ele tem que ser capaz de registrar de alguma forma, através da audição, através da visão, através do cheiro, através de uma sensação corpórea, através de um pensamento estranho, de alguma forma ele registra a influência dos espíritos. E em dadas situações, nem sempre. Em dadas situações, ele pode se tornar intermediário. Às vezes ele não é intermediário em determinado momento. Ele registra e fica só para ele. Mas ele tem a possibilidade, a potencialidade de se tornar um intermediário. Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre mediunidade e percepção extrasensorial, ou paranormalidade de uma forma genérica. Kardec também chamava de dupla vista, porque são outras percepções psíquicas, mas que não inclui a presença de seres desencarnados. Por exemplo, a telepatia. A telepatia é quando o indivíduo capta o pensamento do outro. Isso se dá entre 2 encarnados. Isso não se chama mediunidade, chama-se percepção extrasensorial ou dupla vista.
Nós conseguimos perceber alguma coisa fora dos sentidos, mas nada da dimensão espiritual, entre nós aqui. Por exemplo, clarividência, né? O indivíduo aqui, em Juiz de Fora, é capaz de ver algo que está acontecendo agora no estado do Rio. Clarividência, uma visão à distância. Não é mediunidade. Por quê? Porque não implica a presença de seres desencarnados. Daí a gente separa o fenômeno chamado mediúnico do fenômeno anímico. O fenômeno mediúnico tem a presença, a interferência de espíritos desencarnados. E o fenômeno anímico é aquele que se dá apenas entre indivíduos. Pressupõe uma paranormalidade, pressupõe uma percepção extrasensorial, mas que se dá apenas entre aqueles que estão no corpo físico. Kardec chegou a usar 3 expressões para caracterizar a mediunidade: sexto sentido, sentido novo e sentido espiritual. Então, sobre esse aspecto, nós podemos imaginar que o ser humano possui um conjunto de sentidos físicos, tato, olfato, audição, visão, sentidos físicos, que permitem a realidade da objetividade material, e sentidos espirituais ou não físicos. A mediunidade é um desses sentidos espirituais não físicos. Como todos nós podemos registrar os espíritos, surge então o conceito kardeciano de que todos somos mais ou menos médiuns. Nós poderíamos aqui comparar, por exemplo, a mediunidade com uma antena de televisão. Algumas casas têm uma antena interna, consegue captar poucos, 3 ou 4 canais apenas. Outros já têm uma antena externa, já consegue captar uma gama maior de canais, né, 10, 12. E alguns têm logo uma antena parabólica, que consegue captar 200 canais. Os médiuns, de uma forma geral, são aqueles que têm uma anteninha interna. Pega pouca coisa, dá para o gasto. Já os médiuns propriamente ditos, aqueles têm uma antena parabólica, conseguem captar muita coisa. Por isso que Allan Kardec vai dizer o seguinte, olha só, deve-se reservar a expressão médium apenas para aqueles que produzem manifestações patentes, ostensivas, reais. Então, nós temos um conceito de médium em senso lato, ou seja, todos somos um pouquinho médiums, temos uma antena interna, e o conceito de mediunidade em senso estrito. São aqueles que têm uma antena parabólica, aqueles que conseguem, através da faculdade mediúnica, demonstrar fenômenos importantes. Na prática, sempre que a gente usa a palavra médium, nós estamos nos referindo a médium em senso estrito, os que têm a antena parabólica, os que são capazes de produzir fenômenos reais, ostensivos, patentes, importantes. No segundo tópico, a gente pode entender por que existe essa faculdade. Por que Deus permitiu que evoluísse no ser humano uma função que o coloca em ligação com a dimensão espiritual. Nós relacionamos aqui 4 objetivos que nos parecem pertinentes. Primeiro, a revelação das leis da vida espiritual. Ora, como é que nós poderíamos estar conversando hoje aqui com vocês a respeito desse assunto se não fosse através da mediunidade? Como o Espiritismo teria chegado à Terra? Como, muito antes do Espiritismo, os grandes místicos do passado, Hermes Trismegisto, Pitágoras, Orfeu, Sócrates, que era médium, vindo da região da Índia, né? Os autores dos Vedas, das grandes tradições do passado, todos eles eram médiuns. E foi através da mediunidade que eles conseguiram captar a realidade espiritual, que a gente chama de revelação. Porque nós podemos adquirir conhecimentos através de várias formas. Através da ciência, que trabalha com a pesquisa, com a experiência. Através da filosofia, que trabalha com a razão, o sentido lógico. E através das revelações, que geralmente vêm pelas religiões. E essas revelações chegam se valendo de qual mecanismo? Da mediunidade. Então, é através da mediunidade que a gente consegue ter acesso a uma série de informações. Kardec dizia que o homem descobriu 3 coisas fundamentais em sua história. Primeiro, ele descobriu o telescópio, que permitiu o estudo do macrocosmo, não é? O mundo do infinitamente grande.
Depois o homem descobriu o microscópio, que permitiu o estudo do mundo infinitamente pequeno, os seres microscópicos. E, finalmente, o homem descobriu a mediunidade, que está permitindo ao homem o conhecimento do psicocosmo, não é? É o mundo dos espíritos. Um segundo objetivo da mediunidade é o estímulo ao desenvolvimento intelecto-moral. O exercício da mediunidade permite àquele que a exercita estimular, desenvolver a sua cognição, a sua inteligência e os seus valores afetivos. Da mesma forma, permite também àqueles que têm acesso a essas informações. Porque a informação da vida espiritual, via de regra, ela vem acompanhada de um convite ao indivíduo para que ele assuma a sua condição de ser espiritual, que ele deixe de pensar pequeno, que ele entenda que ele é um propósito divino, que ele veio aqui para expandir as suas próprias potencialidades. Então, a mediunidade permitindo um desenvolvimento intelecto-moral. Uma terceira finalidade da função mediúnica, a consolação aos que sofrem pela desencarnação de um ente querido. Chico Xavier fez isso a vida inteira. Foi esse correio do além, permitindo que jovens, crianças, adultos desencarnados dessem um recado aos pais, dizendo: nós não morremos, nós continuamos juntos de vocês, nós os amamos da mesma forma, nós estamos aguardando, o nosso encontro se dará. Então, essa coisa bonita, essa coisa gostosa de saber que o amor se mantém sempre, que tempo e espaço jamais anulam o afeto que existe entre as pessoas, que os amores se mantêm, isso vem através, ou é possível, pela faculdade mediúnica. E, finalmente, o esclarecimento a espíritos em sofrimento. Muitos seres desencarnados, sem uma preparação para a vida espiritual, ficam como que perturbados, hebetados na nova vida, sem saber o que fazer, para onde ir. E o pensamento deles está tão obscurecido pela ligação à matéria que eles não conseguem sequer ver, ouvir ou sentir os espíritos bons. Então, o que esses espíritos fazem? Pegam esses indivíduos atormentados, levam para uma reunião de intercâmbio mediúnico. E ali, através do médium, eles vão dialogar com um esclarecedor, uma pessoa madura, que vai orientar a sua readaptação ao mundo dos espíritos. Então, aqui é a mediunidade libertadora da consciência, consoladora no sentido de auxiliar, não aos encarnados, mas de auxiliar também os desencarnados. Um terceiro aspecto que a gente vai examinar são as manifestações dessa faculdade. Aquele que é médium, e médium aqui em sentido estrito, aquele que é médium, o que ele apresenta? O que ele sente? Como a mediunidade, ela se manifesta em cada indivíduo? Um conceito importante foi apresentado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Kardec disse assim: não há nenhum indício de faculdade mediúnica e somente a experiência pode revelá-la. Kardec dizia que muita coisa que se falava com relação à mediunidade, na verdade, quando ia para a prática, quando ia para a reunião mesmo, aquilo não tinha muito valor. Indivíduos que não demonstravam nenhum sinal que pudesse sugerir mediunidade eram médiuns. Quando iam para a reunião mediúnica, demonstravam a sua mediunidade. Quando começavam a exercitar, demonstravam a sua faculdade. E o contrário, indivíduos que sentem um monte de coisa, mas que ia para o exercício, para o desenvolvimento mediúnico e não dava em nada. A gente, na nossa experiência com cursos de educação mediúnica, uma experiência de mais de 30 anos, tem notado realmente isso. Há indivíduos que a gente jura de pé junto que são médiuns, porque sentem um monte de coisa, mas fazem o curso, vão depois para uma reunião experimental mediúnica e não acontece nada. Ou seja, não havia, na verdade, uma mediunidade ali, ou o contrário. Pessoas que nunca sentiram nada, iam fazer os nossos cursos, também não davam nenhum sinal de uma manifestação qualquer. Mas ia para uma reunião mediúnica experimental e lá começava a ver o espírito, receber espírito. Então, só a experiência, só a tentativa, só os exercícios podem, na verdade, definir se o indivíduo é ou não portador de uma faculdade mediúnica ostensiva. Mas aquelas pessoas que lidam com mediunidade há mais tempo, elas sugerem alguns sinais que, examinados no seu conjunto, podem dar uma probabilidade, nunca uma certeza,
uma probabilidade de que dado indivíduo possa ser médium. Vejamos alguns desses sinais. Primeiro, visualização de pessoas falecidas. É muito possível que o indivíduo que comece a ver morto seja médium, né? É porque a gente não costuma ver os mortos, a não ser dormindo, né? Mas ver morto dormindo não é vantagem, todo mundo vê, não é mediunidade. A mediunidade tem que ver o morto acordado. Então, se o indivíduo começa a ver parentes que morreram, né, essa coisa toda, esse é um sinal muito sugestivo de mediunidade. Segundo, a percepção de sons estranhos. Só ele consegue registrar determinados sons, mas que tem um sentido, não é um barulho, um ruído. É uma música e ninguém consegue registrar. São conselhos, são frases inteiras. E se não há nenhuma explicação do ponto de vista físico, nem é sinal de uma doença mental, a gente pode imaginar que ali há um sinal sugestivo de mediunidade. Pressentimentos frequentes, né? Pensa muito numa pessoa e encontra com essa pessoa, não é? Ou sonha com o indivíduo, no dia seguinte chega o indivíduo. Esses pressentimentos, essas premonições são muito frequentes no médium, não é? Muitas vezes ele consegue captar alguma coisa antes que essa coisa aconteça. Então, é um sinal que muitas vezes médiums referem para os indivíduos. Manifestação do espírito através da fala e da escrita. Se o indivíduo, de repente, ele é tomado por uma força estranha e começa a escrever ou falar coisas que não são do seu conhecimento, a gente tem que pensar que isso possa ser uma manifestação de uma mediunidade. É claro que existem outras condições, inclusive determinadas doenças mentais, que poderiam dar uma manifestação desse tipo. Mas, abrindo a nossa visão, né, analisando a coisa de uma forma mais ampla, não se pode afastar a possibilidade de que esse indivíduo ele esteja sendo influenciado mais ostensivamente por um espírito. Isso caracteriza realmente a mediunidade, a possibilidade dessa influência mais intensa, né, mais ostensiva. Eu cheguei a ver alguns poucos casos assim, de indivíduos, até mesmo crianças, que eram tomadas pelos espíritos e punham-se a escrever alucinadamente onde estivessem. Uma delas, se não tinha um lápis ou uma caneta, começava a escrever com a unha na parede, né? E posteriormente viu-se que era realmente influência espiritual, e essa criança foi acolhida num centro, e essa faculdade foi adormecida, né? Porque ela não podia vivenciar isso naquele momento, que estava lhe prejudicando muito. Então, é uma manifestação possível da mediunidade. Mudanças de comportamento. É claro que há muitos fatores que podem fazer com que o indivíduo mude de comportamento. Doenças mentais, fase de vida, né? É comum na adolescência. Mas é também um sinal que pode sugerir mediunidade. Por quê? Porque o médium, ele capta sentimentos e percepções, sensações dos espíritos. Ora, se tem um espírito que não está bem, ele pode registrar isso e mergulhar num quadro inexplicável de mau humor. Se tem um espírito bom que se aproxima dele, que ele passa um afeto sincero, uma alegria de viver, ele pode, repentinamente, ser invadido por um bem-estar inexplicável. Então, esses vai e vem de comportamento, às vezes, acompanham a mediunidade. Principalmente quando se dá em determinados locais, sensações estranhas em determinados locais. Eu conheci uma médium que ela não podia entrar em locais onde havia muitas crianças, né? Ela registrava esse ambiente, espíritos vinculados a esse local. Não era uma coisa ruim, mas ela sentia diferente. Uma outra não podia ir a barzinhos ou festas, boates, porque ela passava a absorver aquelas vibrações, saía muito mal dessas festas. Então, registrava os fluidos dos espíritos daquele ambiente. Um outro sinal que sugere mediunidade, que é relativamente frequente, é a percepção do indivíduo de que ele está fora do seu corpo. São pessoas que se veem fora do corpo. Às vezes, à noite, vão deitar, sentem saindo do corpo, alguns flutuam pelo quarto, veem o corpo de cima, não é? Alguns até saem
do quarto e vão para outro local, porque o espírito ele está ligado ao corpo através de fios fluídicos. E ele pode se afastar. Isso chama-se desdobramento espiritual. Ele deixa o corpo e sai com seu corpo espiritual e vai fazer outras coisas. Eu conheci uma médium que tinha uma faculdade de desdobramento tão impressionante que era assim, ela trabalhava na cidade de Três Rios, morando em Juiz de Fora. E à tardinha, quando ela voltava para casa, já cansada, que ela pegava o ônibus em Três Rios, que ela dava uma cochilada, ela, em espírito, se afastava do corpo e vinha para Juiz de Fora. E diz ela que muitas vezes ela tinha que ficar na rodoviária de Juiz de Fora, esperando chegar o ônibus com seu corpo, para tomar posse dele e seguir na sua vidinha. Um outro sinal que sugere mediunidade: sonhos frequentes e ricos de detalhes. Num livro chamado Dramas da Obsessão, o Dr. Bezerra editou através de Ivone, ele fala isso. Os médiuns registram de uma forma mais importante os seus sonhos. Eles são sonhos mais ricos de detalhe, né? Chico Xavier costumava contar sonhos que ele teve, que na verdade eram sonhos espíritas, porque representavam uma existência real, um acontecimento real, com uma riqueza de detalhes, e pessoas que participaram com ele daquele acontecimento espiritual durante o sono, nem sabiam que tinham ido em lugar nenhum. E Chico contava para eles: você esteve comigo, você falou isso, fulano falou isso, Emmanuel fez uma prece. Então, isso é muito sugestivo de mediunidade, esses sonhos muito ricos, né? Muito profundos. Presença de estalidos ou deslocação de objetos em locais onde se encontra o médium. É uma mediunidade chamada de efeitos físicos. É própria de médiuns que são capazes de doar uma energia, que Allan Kardec chamou de fluido vital, e os espíritos podem usar essa energia para agir diretamente na matéria, não é? Mudar um objeto de local, produzir barulhos, até mesmo transportar objetos de um local para outro, essa mediunidade de efeitos físicos. Então, se isso passa a acontecer com uma pessoa, sempre no local em que ela está, a gente pode pensar que ela seja portadora da mediunidade especificamente denominada de efeitos físicos. E, finalmente, para a gente concluir, o que é que o Espiritismo sugere para aqueles indivíduos que sentem, que percebem, que acreditam que são portadores da faculdade mediúnica? Aqui há dois conceitos importantes que a gente precisa diferenciar: o conceito de educação mediúnica e o conceito de desenvolvimento mediúnico. Educar a mediunidade é como educar qualquer faculdade humana. É tornar-se uma pessoa melhor. Como a gente educa a nossa visão, o que a gente vê? Como a gente educa o que a gente ouve? Como a gente educa tudo aquilo que a gente percebe? Procurando ser uma pessoa mais justa, mais ética, mais compassiva, mais sensível ao bem. Então, educação mediúnica é tornar-se uma pessoa melhor. Na medida que nós nos tornamos pessoas melhores, todas as nossas faculdades, inclusive a faculdade mediúnica, harmoniza-se com o bem e com a luz. Então, muita coisa que a pessoa sentia, que era influência dos espíritos, ver espírito sem querer, ouvir espírito sem querer, ter sensações estranhas, tudo isso pode paulatinamente desaparecer. Por quê? Porque ele vai deixar de registrar essas influências na medida que ele está equilibrado, está harmonizado com a sua própria consciência. Então, educação mediúnica são os valores morais, o exercício da fraternidade humana, da humildade, da compaixão. E o conceito de desenvolvimento mediúnico é outra coisa. O desenvolvimento mediúnico está em tornar útil a faculdade mediúnica, fazer dela um mecanismo de benefício do outro. E é nesse sentido que a gente entende que a mediunidade pode fazer com que o indivíduo viva duas vidas em uma só. Em uma, ele é como qualquer pessoa, não é? Ele casa, ele tem filho, ele trabalha, ele tem lazer. E numa outra vida, quando a maioria das pessoas vai usar o seu tempo para o descanso e a recreação, ele vai usar parte desse tempo para oferecer o seu corpo, a sua faculdade, em benefício da coletividade. Então, o desenvolver a mediunidade consiste num exercício
de tornar essa mediunidade algo útil, prático, que possa beneficiar as pessoas. Aqueles que desejam apenas educar a sua mediunidade, sejam homens de bem. Se esforçam para ser melhor. Aqueles que desejam torná-la útil ao seu semelhante, a proposta espírita é de desenvolvê-la. E para desenvolver, Allan Kardec propõe cursos de desenvolvimento mediúnico. No livro Obras Póstumas, há um texto de Allan Kardec em que ele fala de um curso regular de espiritismo seria professado a fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos. Esse curso, diz Kardec, teria a vantagem de desenvolver grande número de médiuns. Então, os cursos, que são cursos de pequeno porte, cursos maiores, cada centro vai se adaptar a um curso, às vezes não um curso formal, pode ser um grupo de pessoas que decidem estudar juntos mediunidade, obviamente, tendo alguém mais experiente para orientá-las. Essa é a orientação espírita, que aqueles que desejam desenvolvê-la se inscrevam, se matriculem, se unem a um grupo de pessoas que estudam mediunidade, onde haja um indivíduo mais experiente, e juntos vamos colocar isso em benefício do nosso próximo. Um grande abraço a todos.